Boa noite a todos. Esta é mais uma APROSIM, que é a Técnica Energética Grupal, né? Patrocinada pela ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Meu nome é Carlos Menezes e hoje é 28 de abril de 2025. Estamos na sexta fase, que é da desassimilação, né? E vamos trazer nossos relatos da APROSIM na videoconferência que você está assistindo agora. A APROSIM começou às 18h50 e vai até às 20 horas e 5 minutos. E depois nós nos reunimos para contar os relatos, se houve alguma saída do corpo, clarividência, clareaudiência ou outro fenômeno, né? Falando um pouco mais sobre a APROSIM, né? O que é a APROSIM? A APROSIM é a técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância, que você pode saber mais sobre ela adquirindo o nosso livro, Assistência Energética Planetária, APROSIM. Aí você vai poder criar essa prática entre você e seus amigos, na sua denominação, no grupo que você quiser. A APROSIM tem mais de 20 anos, né, como prática energética interassistencial de ajuda ao planeta e a outras pessoas, né? Como eu disse antes, estamos na sexta fase dos relatos, estamos aguardando o pessoal de Jundiaí de São Paulo entrar na videoconferência, onde fica a nossa sede, né? E não deixe de compartilhar, né, o nosso site, o nosso canal no YouTube, para que esses vídeos possam alcançar mais pessoas, tá? Se você quiser participar conosco como aproximador, você vai fazer dois cursos e introdutórios, e para isso, leia esse código QR Code. Você vai entrar na nossa lojinha Evolua App, onde você vai comprar dois cursos: Introdução à Conscienciologia e Reorganização Extrafísica. Por um preço módico, né? Temos mais de 45 cursos sobre todos esses assuntos, né? Conscienciologia, séries de vida, que é muito interessante, e tantos outros fenômenos. Participe conosco, estamos somente aguardando o pessoal entrar para contar seus relatos. Só um instante. Ok, então o pessoal de Jundiaí vai trazer seus relatos primeiro. Tânia, pode assumir daí. Então, eu fiz uma boa preparação e depois recebi o arco voltaico da Zaide, uma energia muito fraterna, uma energia muito boa. E depois, na hora de exteriorizar, eu exteriorizei para o Walter, porque quem está no projeto, ele só recebe o arco, ele não aplica. E enviei as melhores energias. No pilar, coloquei todos os pedidos da noite, incluindo, né, o Projeto Seta, o pessoal do Projeto Seta, e todos os demais, nas demais fases, hoje realmente eu só fiquei exteriorizando. Eu, assim, tive percepções, não muitas, eu tive, assim, percepção de muito amparo aqui no aproximário, estava bastante cheio, mais de amparador, hoje eu via mais amparador do que assistido, era muito amparador. Exteriorizei as melhores energias, como eu falei, o tempo todo, para o quadrante, América do Sul, para a minha oficina, que é o meio ambiente, e depois para o projeto SETA, o que eu senti também, ao redor do que nós colocamos, né, simbolicamente, um colchonete para o Walter, e exteriorizamos, né, essa energia para ele no projeto SETA. E ao redor ali, o que eu pude ver, perceber, ao redor do colchonete dele, tinha muito aparador e muita luz. Era muita luz mesmo. Eu fiquei mais nessa de exteriorizar, ouvi muitas vozes, gente falando, e tinha, assim, bastante movimentação aqui, né, no aproximário, senti bastante amparo, e foi mais isso, mas foi mais na exteriorização mesmo. O pilar, voltando lá atrás, ele girava na cor violeta, uma cor muito brilhante, muito bonita, e o que eu senti foi o tubo vibracional, veio em duas cores, foi a primeira vez. Ele veio na cor violeta e na cor dourada. E ela, assim, envolvia todos os do projeto, todo o aproximário.
Era uma cor muito bonita que envolvia a todos. Agradeço a todos, uma boa semana, obrigada. Boa noite a todos. Na fase 1 fiz uma boa preparação, o campo estava bem tranquilo e assistencial. Na fase 2, ao aplicar na Silvana, eu senti minhas mãos pulsarem assim suavemente e um calor bastante grande. Exteriorizei as melhores energias para ela e percebi assim bastante admené. E ao receber, eu percebi uma energia descendo do meu coronário, meu corpo todo, senti um bem-estar e eu percebi que depois, então, eu logo me descoincidi, fiquei a maior parte assim, eu escutava, voltando a algumas fases, mas eu escutei bastante barulho, assim, extrafísico, e percebi muita exteriorização de energia, assim, das minhas mãos, agora quando eu terminei, estavam assim, em balonamento, e fiz uma boa desassimilação, e coloquei todos os assistidos da noite, e terminei bem. Uma boa semana a todos. Olá, pessoal, boa noite a todos. Hoje, na fase 1, nós estávamos aqui concentrados, né, tentando enviar as melhores energias aí ao Walter, né? E já na fase 1, eu vi todos nós formando um círculo em volta dele na cama de hospital. E a gente formava, como se nós estivéssemos de mãos dadas em volta da cama e exteriorizando bastante energia para ele. Essa fase me pareceu um pouco longa. Na fase 2, recebendo as energias, o arco da Valim, eu percebi uma energia bem quente entrando pelo meu frontal, e era uma energia de paz, de acalmia, de bem-estar. Uma excelente energia, uma sensação de leveza e flutuação. Aplicando nela, eu senti o campo esquentar mais ainda e enviei as minhas melhores energias para ela. A Diminé cobriu toda a cabeça dela e eu senti uma energia bastante carinhosa sendo exteriorizada por ela. Na fase 3, começou a pulsar dos meus palmos-chakras e os meus dedos, e eles começaram a inflar, como se ficassem bastante grandes. E eles foram assim, eu fui pensando nos assistidos da noite, e eu fui exteriorizando, mas exteriorizava pelas mãos e pelos dedos, e começaram a aparecer luzes douradas. Na fase 4, o que mais me chamou atenção, as fases foram a UFIEX grupal e a Central Extrafísica das Energias, onde eu senti bastante exteriorização de energias pelas mãos, né? E muitas luzes. E as luzes eram douradas e apareceu um verde neon também. Começaram a sair líquido pelo canto da minha boca e o campo pareceu bastante quente. Na fase 5, o campo se tornou frio, e eu exteriorizei energias ao meu quadrante, à minha oficina, e novamente eu vi todos nós aproximadores em volta do Walter, e agora aqui em volta do colchonete, né? Nós colocamos um colchonete aqui para ele também, e estávamos todos nós perto, em pé, em volta do colchonete dele, exteriorizando, montando um campo energético bem intenso em volta dele. Entrei na fase 2 do SETA, o campo bastante frio, e vieram luzes douradas e violeta que passavam sobre todos nós e principalmente nos dois colchonetes. Um era o Walter e outra era a Isabel e a Tânia na poltrona, né? Então, eu terminei me sentindo bastante bem, eu fiz uma boa desassimilação, desejo a todos uma excelente semana. Obrigada. Oi, boa noite a todos. Nessa procinha eu passei o tempo todo muito emocionada, percebendo a presença de amparadores que estiveram conosco, comigo e com o Walter nesses anos todos. Percebi que eram equipes diferentes, vieram muitos amparadores, nossa, da época que a gente começou em 2000. Vi muitas vezes
as duas UTIs do hospital muito iluminadas, e aí eu exteriorizava muita energia para todos os pacientes ali, para os médicos, enfermeiros, para todo aquele pessoal que presta assistência ali para as UTIs. Fiquei muito tempo nisso, nas conexões, eu também vi muitos amparadores, o tempo todo eu só vi amparador hoje. E eu muito emocionada o tempo todo também. O campo no Bolsão ficou muito iluminado, com muitos amparadores. Atrás dos aproximadores, eu abri os olhos, era assim, estava tudo enevoado, mas muito amparo grande, muita luz grande atrás de todo mundo. Eu sabia que eram os amparadores. No projeto SETA, exteriorizei para o pessoal do projeto SETA, e o Walter estava comigo desde o início e eu exteriorizei para ele e até falei, olha, tá vendo? Você não foi deitar no colchonete e agora botaram você aqui deitado, projetado, né? E ele participou do projeto SETA. Então é isso, gente. Muito obrigada, estou muito bem. Um beijo a todos. Oi, gente, boa noite. Vou resumir para vocês, assim, eu tive muita ativação de cardíaco muito forte. Aplicando arco na Márcia, eu vi o campo dela todo verde, com várias meninas vestidas com roupinhas de escola, parecia de escola, com chiquinho assim em volta dela. E quando ela aplicou, estava com a ativação do cardíaco muito, muito forte mesmo. Falei, nossa, será que é uma ansiedade? Aí quando ela começou a aplicar, foi acalmando, foi uma energia muito boa, muito gostosa, me senti muito bem. Aí no Pilar, eu vi muito meu grupo Karma, muito, muito. Chegou uma hora que eu vi minha mãe, e aí eu peguei nela, senti ela, aí eu falei, ai mãe, eu quero ir com você. Aí ela falou, não, não pode, tem que ficar aí ainda, né? E ela tirava, desgruda, desgruda. Aí nas conexões, assim, aí eu comecei a sentir dor. É natural eu sentir dor nas conexões. Senti muita dor, eu senti muita dormência do meu lado esquerdo, bastante mesmo. E quando chegou no bolsão, eu recebi muito banhos energéticos, aí eu aproveitei para enviar para o Oficim, para o quadrante e para os assistidos. Eu fui lembrando dos assistidos. E no certo, eu senti muita coceira. Aí o tempo todo eu senti muito, muito frio, muito. Aí no finalzinho que foi melhorando. Terminei bem, obrigada, boa semana a todos. Pessoal, boa noite. Vou tentar resumir também o que eu senti essa noite. No início dos trabalhos, eu vi muita luz dourada e prateada, né? E depois, logo em seguida, nós fomos fazer o arco voltaico lá com a Virgínia. Quando eu exteriorizei, quando eu fiz o trabalho com ela, eu senti o meu palmo chakra muito forte, muito quente, né? Só que quando eu abri os olhos, olhei bem na parte coronária dela, estava uma luz muito forte que me cegou, né? Mas eu mantive, procurei enviar para ela todas as energias positivas possíveis, né? Recebendo dela muito uma energia tanto no frontal quanto na parte de trás, né? Muito calor, muita energia, senti também um pouco de tontura, né? E parecia que meu corpo estava, como só, parecia que eu estava recebendo uma descarga elétrica muito forte. Depois eu descoincidi totalmente. Aí foi uma sucessão de eventos que eu achei muito interessante. Aqui estava o colchonete vazio, eu não sabia dessa questão até agora, que estava sendo representado pelo professor Walter aqui, a colchonete. Eu vi, junto com ele, com a Isabel, a minha esposa, vários amparadores ao lado dos colchonetes. A Isabel, a minha esposa, voou de novo, né? Eu vi ela saindo do corpo, literalmente, uma pessoa o tempo todo ao lado dela. Meu corpo eu senti bastante peso, meu lado esquerdo muita dor, formigamento,
Eu comecei a sentir o corpo, não sei quem falou ali agora há pouco, mas como se estivesse pinicando, coçando meu corpo inteiro, né? E no meu lado direito, na base apesar de eu ter sofrido uma batida aqui na minha região de têmpora, do lado direito, mas muita dor, e depois foi sumindo aos poucos, né? E uma dor de cabeça muito grande. E com o tempo começou a subir uma sensação de queimação muito grande do estômago, vindo até a garganta, mas foi muito forte, e depois foi desaparecendo, foi sumindo aos poucos, né? Conforme foi fazendo a esterilização também das energias. Eu vi, em um dado momento, eu abri os olhos, vi também que não havia ninguém presente aqui na sala. Para mim foi muito estranho, assim, aquela sensação de não haver nada, e ao mesmo tempo tinha muita gente. Não dá para poder explicar. E eu senti muita energia, e é como foi relatado anteriormente, muitos amparadores aqui estavam presentes mesmo, né? Depois eu fui retomando, as coisas foram, fui começando a entender o que estava acontecendo. Depois da desassimilação, vamos dizer assim, eu voltei ao normal, vamos dizer assim. Eu acho que é isso, resumindo. Obrigado, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Hoje aqui a energia é muito boa, muita gente aqui no grupo. Na preparação, eu logo de início senti o campo todo verde, azulado, e uma sensação de tranquilidade, de serenidade. E depois, na fase 2, eu recebendo o arco voltaico da Isabel, senti a minha para-cabeça meio que adormecida, como se estivesse recebendo uma limpeza energética, principalmente na parte da cabeça como um todo. Depois, aplicando o arco na Isabel, senti as minhas mãos muito quentes e pulsando, bem forte. Depois, na fase 3, no pilar energético, voltei a sentir uma sensação de muita paz, de serenidade, e me vinha, assim, uma intuição de que, como se alguém falasse para mim que o melhor que eu podia fazer era ficar quieta, quase que descansar. Só que eu mantive a lucidez durante toda a Procim, e também quase todos os períodos em que eu ficava nesse estado descansando e bem lúcida, eu tive um sinal que eu não tinha muito tempo de eu estar com o olho fechado, mas eu senti que estava com o olho aberto. Até eu faço força no olho, aí eu falo, não, ele está fechado mesmo, mas é como se eu visse um outro campo o tempo todo bem nítido. E como alguns comentaram aqui, na fase 4, para mim foi na central extrafísica energética, eu vi luzes douradas e depois ficou rosa pink, bem brilhante, e ela girava, fazendo uma espiral, girando no sentido horário. E depois, no finalzinho do Evoluciólogos, começo da Sirenosfera, eu comecei a ver luzes brancas e assim abria como uma flor, assim que fosse saindo muita coisa do centro, assim, e mudando imagens, parecia olho brilhante, mas aí era branco. A cor era branca, mas também com luzes. Depois, no bolsão energético, na parte 1, né, no final, foi o único momento que eu acho que eu comecei a descoincidir, só que aí começou uma coceira no meu rosto e o meu olho esquerdo coçou muito, muito. Tive que tirar os óculos, não parava de coçar, no físico mesmo, tava uma coisa estranha. E aí depois voltei também a ficar calma, a sensação de que eu tinha que descansar.
ficar quietinha, ficar lúcida, o olho fechado, achando que o olho estava aberto, até o final. Me senti muito bem, uma energia muito agradável e desejo uma ótima semana para todos. Boa noite a todos. Na fase 1, senti uma forte energia assistencial no campo. Eu comecei a sentir energia pelos palmos chakras, pelos braços e até o palmo chakra coçando, né? Coçando bastante. Dei vários bocejos também nessa fase. Na fase 2, aplicando na Tânia, eu senti muita energia pelos palmos chakras e aquecimento no palmo chakra direito. Recebendo, de cara eu senti uma pontada abaixo da omoplata direita. E depois sensação muito agradável no corono chakra. No pilar, eu senti novamente energia muito forte no campo e depois energia por todo o tronco. Nessa fase eu já coloquei todos os assistidos no campo, em especial o professor Walter. Na fase 4, na central da fraternidade, senti um incômodo acentuado na testa, logo acima do olho esquerdo. Na central das verdades, afoguei e tossi do nada. Eu até segurei para não continuar tossindo, para não atrapalhar aqui o trabalho, né? E depois, logo em seguida, minha cabeça aqueceu muito, aqueceu toda, aqueceu bastante. Nos evoluciólogos, eu lembro de alguém falando bolsa de sangue. Planetas irmãos, um incômodo na cabeça, da testa até a nuca, do lado esquerdo. No bolsão, na primeira fase, eu costumo deixar os palmos chakras voltados para cima, né? E a cabeça levemente erguida, e eu não consegui mais, tive que voltar para o lado de baixo. E a cabeça também foi baixando, e várias vezes eu estava com ela muito baixa, me corrigia, né, para voltar à posição. Mas foi isso. Agradeço aqui a todos o trabalho da noite, realmente tinha muita energia aqui hoje. Com certeza foi feito muito amparo. E boa semana a todos. Oi, pessoal, boa noite. Aqui estava mesmo com energia. A única percepção que eu tive foi de ouvir várias vozes, assim, eu achava que estava tendo tipo uma festa do lado, porque tinha um burburinho. Mas só isso, não vi nenhuma luz, infelizmente. Queria ter visto essa luz roxinha. Então, estou muito bem, mandei muita energia. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Logo aqui no início da preparação, já percebi a expansão do chakra, que estava bastante forte o campo com todo mundo aqui. Uma alegria muito grande, eu percebi também uma emoção muito grande de estar todo mundo reunido e que pode acontecer mais vezes, de vez em quando, né? Quando quem puder, para vir mais presencial. E, bom, aí eu fui aplicar no Toninho o arco. Eu já percebi, eu expandi mais meu holo chakra, eu percebi uma leve movimentação, aí eu me mantive firme e mantive com a presença do amparo também. E quando eu recebi do Toninho, eu tive mais equilíbrio ainda, né, nos chakras, tudo, e principalmente na minha cabeça, expandiu bastante. E desde o começo até o final, me veio bastante para eu ficar isenta, sem emoção, para eu conseguir assistir, né? Então, vinha sempre isso para eu manter isenta, sem emoção. Hoje eu consegui ficar um pouco mais lúcida, sem apagar, participando bastante, mas sempre bocejando muito, exteriorizando, eu percebi bastante ectoplasma,
me vinha bastante o Dr. Walter na minha mente, de esterilização das energias, e a minha mãe também, que ela não tá muito boazinha, que ela tá na UTI. E é isso, gente. Eu agradeço a todos e uma boa semana. Boa noite a todos. Hoje deu para perceber que o campo estava bem forte mesmo, tinha muita energia. E no arco voltaico com a Berê, primeiro eu recebi dela e deu para perceber muito alívio, né, no corpo, tudo, e me senti muito bem. Recebi energia por todo o organismo e senti que deu uma melhorada. E aplicando nela, eu procurei também passar as melhores energias e deu para perceber que saiu muita energia das minhas mãos e eu procurei desejar tudo de bom para ela. No pilar, tentei por todos assistidos da noite e especialmente o Walter e pedi muito, passei muita energia. E as outras fases só acompanhei, procurei exteriorizar e foi muito bom. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite, pessoal. Realmente, hoje o campo estava muito forte. Eu percebi várias equipes de amparadores diferentes. Alguns que me chamaram a atenção são alguns altos, eles apresentavam uma espécie de um manto e um chapéu pontudo na cabeça. Tanto esse manto quanto o chapéu eram de cores claras. No arco, eu troquei com a Silvia. Ao exteriorizar, eu percebi as energias banhando todo o holossoma dela. E era como se entrassem por ela, reequilibrassem de alguma forma, mas depois saíam em jatos pelo umbilical chakra dela, como se ela estivesse exteriorizando energias para alguém. Ao receber, eu percebi ótimas energias, obrigada, foi muito bom. E eu percebi também a expansão do meu campo. No geral, hoje, muita exteriorização de energias para os assistidos, para o planeta. Ao mesmo tempo que eu tive essa percepção de muitos amparadores, muitas vezes eu sentia um cheiro de fumante, sabe? Não era o cheiro de cigarro, é o cheiro da pessoa que fuma, que fica exalando, né? E o tempo todo, nos diversos campos, muitas cores, eu não saberia dizer em qual delas, em qual campo, em qual etapa que estava tal cor, mas muitas cores, o tempo todo, muitas cores aqui. É isso, tá bem? Agradeço a todos, uma boa noite. Boa noite a todos. Na fase 1, eu já percebi logo no começo a presença do meu amparador, a gente tem uma sinalética específica. Tive muito lacrimejamento, percebi muitos amparadores em volta aqui atrás de todo mundo também, acho que a Virgínia também. Aproximadores já dessomados e a Natália, junto com o Roberto. Na fase 2, recebendo da Cris, eu senti uma energia quente e serena, e é como se ela tivesse com a mão dentro da minha cabeça, mexendo na minha energia. Aplicando, eu percebi que as nossas energias se fundiram e elas eram levadas para outro lugar. E eu pensei muito no Walter, talvez tenha sido levada para ele. Na fase 3, eu coloquei os pedidos na noite e o pilar era prateado e girava bem rápido. Na fase 4, eu exteriorizei energia o tempo todo, mas não tive muitas percepções. Na fase 5, parte 1, coloquei os pedidos novamente, exteriorizei para a minha oficina, que é a Saúde de Jundiaí, meu quadrante, que é América do Sul e Antártida. E o tempo todo eu tive muita coceira no corpo também, algumas pessoas já falaram também, né? Bocejei bastante, muita descoincidência. Tem hora que me dava até uma tontura. E também percebi um amparador bem alto na porta.
lá na frente. E na parte 2 da fase 5, eu exteriorizei energias para os assistidos e especialmente para o Walter. E na fase 6, fiz uma boa desafio, estou super bem, agradecida a todos. Boa semana. Boa noite a todos. Eu também ouvi muitas vozes logo no início, vozes, muitas vozes. Parecia que estava cheia de pessoas, ou concierges, sei lá o quê, né? Conversando, com burburinho. Parecia que estava lotado. E depois eu fui exteriorizando as melhores energias para a Tânia, né? Quando eu fiz arco voltaico para ela, que ela tivesse o melhor possível do proveito que ela está no projeto SETA, né? Que ela fosse abençoada com as melhores energias, emitir para ela muito fraternismo e que aconteça sempre o melhor. E depois eu fiquei focada em todos que estão aqui, né? Hoje, numa reunião tão importante para a gente, que exteriorizamos as melhores energias para o Walter e que aconteça o melhor para ele e que ele esteja bem, que seja feito o melhor sempre para ele, que aconteça o melhor. E aí também para todos os pedidos da noite, exteriorizei muita energia também para minha cunhada recém-dessumada, para o meu irmão que está precisando bastante, enfim, para todos. E para mim, o FICIM, para o meu quadrante, que é a Europa, e que haja paz para todos. Obrigada a todos, uma ótima semana. Aqui acabou, Carlos. Joia. Agradecemos aos nossos aproximadores de Jundiaí e São Paulo. Nós vamos dar continuidade aqui. Camila, pode trazer seus relatos. Oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Alto e claro. Então tá. Na fase 1 ali foi bem tranquilo, teve bastante exteriorização de energia. Na fase 2, me veio uma frase que eu aprendi no ensino médio e ela veio muito forte hoje. Ninguém é tão grande que possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. E acho que isso casa com a fase 3, que aí o seu Walter veio na minha mente, apesar de eu ser assistida, né, eu também posso assistir, né? E aí me veio muito forte. E ele veio mais alguma pessoa, o problema é que eu não lembro o nome de quem veio, mas teve bastante esterilização de energia. E aí eu me apaguei. Aí eu só voltei mesmo lá na Desasim, voltei bem, tô bem mesmo. Mas o processo ali desde a fase 3 até a fase 6, né? Apesar de eu me apagar, às vezes eu apagava e voltava, apagava e voltava. E quando eu lembrava, retomava a consciência, tinha bastante exteriorização de energia. É isso. Obrigada. Boa semana para todos. Obrigado, Camila, pela participação. A Regina pode trazer seus relatos agora, junto com o seu filho. Olá a todos, boa Oi. noite. Boa noite. O tempo parece que passou assim muito rápido hoje, então até ali a etapa 5, eu senti uma tranquilidade muito grande, mas era como se eu não tivesse completamente ali. O tempo parecia passar realmente bastante rápido. Na fase 5, eu senti também essa coceira, também senti muito frio. As luzes que eu vi eram um azul da cor de anil, e também uma sensação nos pés, no planto chakra, estavam bastante ativos. Senti como se estivesse exteriorizando energia, mas de maneira geral foi uma experiência, uma sensação muito positiva, muito serena. O Anthony diz que apagou ali até a fase 5, e quando voltou já estava na segunda parte da fase 5, na primeira parte da fase 5, e o coração disparou
Ele sentiu que o coração disparou, também sentiu o calor, né? Yeah. Sentiu Lot o of calor. heat in my stomach. Ele sentiu muito calor no estômago. E o coração disparou e ele ficou ali tentando acalmar o coração, qualquer coisa assim, né? But you're okay now. Mm-hmm. Mas tá bem agora, tudo bem. Anything else? A lot of yawning, but that was E bocejos, bastantes bocejos. E é isso por aqui. Uma boa semana para todos. Tá, E joia. obrigada pela oportunidade. Boa semana para vocês também. Vou trazer os meus aqui. Eu apaguei maior parte do tempo. Na primeira fase, muita descoincidência e relaxamento, né? Na fase 2 eu também ouvi o comando, ectoplasmia, mas aí eu dei uma apagada. Não vi a fase do pilar, né? Estava meio que indo e vindo. Na fase das centrais também não, só muita descoincidência, uma sensação muito boa. O dia foi puxado para mim, talvez por isso que eu tenha apagado. E na fase 5 eu sempre ouço os comandos do SETA, né? E tudo mais, e me sinto muito bem. Alguma sincronicidade por aí? O que percebeu, Tânia? Está mutado o microfone. Aí. O que nós percebemos bastante foi muita piniqueira, né? Que a turma teve muita coceira, bocejos, lacrimejamento, muitas luzes, acho que variadas, né? Cores, branca, violeta, dourada, prateada, verde, azul. E muitas equipes extrafísica, tinha muitas mesmo, estava bem lotado. E os longilíneos sempre presentes. Uma dessas equipes era a equipe dos longilíneos que estavam aqui, sim. E muitas vozes e bastante exteriorização, foi o que mais a gente fez hoje. É isso aí. Tá joia, tá ok. Você pode chamar a moça do marketing aí. Minutinho só. Moça do marketing? Ela falou assim que hoje ela está um pouco afônica, né? E se você puder fazer, ela agradece. Sim, claro. Dia 8. Isso. Começa dia 8. Oi. Essa semana não tem. Isso. Essa semana, por causa do feriado do 1º de maio, não teremos o curso Qualificação da Pensenidade. Ele começa dia 8. Vai acontecer dia 8, 15, 22 e 29 de maio, né? E vai ser interessantíssimo, um curso com professores excelentes. Pedimos que você não perca. O que vai ter nesse curso? Nós vamos falar sobre patopensene, holopensene, materpensene, né, ortopensenologia e o efeito dessa reeducação pensante. Então, não perca, por um preço muito módico. Entre no nosso QR Code. Deixa eu achar aqui nosso QR Code. Você vai entrar lá, você vai ler esse código aqui. Entra na nossa lojinha, lê esse código aqui, entra na nossa lojinha e compra nosso curso, ok? Pessoal, uma boa semana para vocês, tá? A palestra da Cris. A palestra da Cris, eu não estou com ela aqui. Pede para a Cris falar do saudade. Hã? O tema é saudade. Eita, já estou com saudade já. Então, no domingo, palestra da professora Cris sobre saudades. Não percam, vai ser anunciado em nossas redes. Uma boa semana para vocês. Tchau, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau.